Boa noite, pessoal. Deus abençoe a sua vida e a todos que estão aí conosco nesse momento de meditação. Quero pedir a você aí para deixar a sua Bíblia preparada, se quiser um caderno, uma caneta, para que a gente possa passar esses momentos da meditação e pegar o espírito dessa palavra, tá bom? Vamos orar. Espírito Santo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, neste momento, juntamente com essas pessoas, com esses servos seus, são servos seus, que estão ligados, e uma vez unidos nessa fé, eu peço ao Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa dar a direção, a orientação, por meio dessa palavra, o fortalecimento, a edificação para todos eles, para todos nós, porque nós somos total e completos, dependentes de Ti, somos dependentes do Senhor. Nós vivemos nessa dependência, pois sem ela, o que nós somos? Nada. Então por isso, meu Deus, em nome de Jesus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, fortaleça-nos, nos abençoe, que essa palavra venha edificar, consolar e exortar, pois é isso que a sua palavra faz para aqueles que a ouvem. É isso, entrego em suas mãos, hoje, amanhã e para todos sempre, e que todos digam amém e amém. Graças a Deus. Antes da gente começar, eu vou pedir para fechar a porta ali. Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1. Vamos continuar falando dessa parte de Daniel que nós falávamos semana passada, né? Vamos dar uma recapitulada. Daniel capítulo 1. Eu vou ler e vamos frisar 2 versículos desse capítulo, tá bom? No terceiro ano do governo de Nabucodonosor, de Joaquim, o rei de Judá, o rei Nabucodonosor, estou lendo numa outra Bíblia, tá? Eu vou falar palavras aqui que você vai falar, não está na minha Bíblia, mas eu estou lendo em outra Bíblia. Do rei Nabucodonosor, é que estão abrindo a porta aqui e fechando. Vamos lá, vamos iniciar. Vou começar lá no início novo. No primeiro ano do rei Nabucodonosor, Joaquim, rei de Judá, veio a Nabucodonosor, o rei da Babilônia de Jerusalém, e sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos Joaquim e o rei de Judá, e a uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa dos seus deuses, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, da linhagem real e dos príncipes, jovens, e que não houvesse defeito algum, de boa aparência, e instituídos em toda sabedoria e doutos em ciências e entendidos em conhecimento, e que tivessem habilidades
para assistirem no palácio do rei, e que lhe ensinassem as letras e as línguas dos caldeus. E o rei lhe determinou a porção diária das suas iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, para que no fim desses pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, olha só, entre eles se achava uns dos filhos de Judá. Aí diz assim, estavam alguns jovens vindo de Judá, cujo nome em hebraico significava Daniel. O significado do nome Daniel: Deus é meu juiz. Ananias, Ananias, Iavé, misericordioso. Misael, ninguém se compara a Deus. Olha o significado do nome deles. Azarias, Iavé é o meu socorro. Na minha está Iavé, mas é Deus o meu socorro. Então você vê como o nome deles glorificava a Deus, como eram pessoas tementes a Deus. Eles foram para outro país, para uma outra cultura, viver no meio de povos de outra cultura. Eles foram levados cativos, presos, mas até então, vamos continuar, para vocês entenderem melhor. E o chefe dos oficiais, entretanto, lhe deu novos nomes. Olha só, quer dizer, as penais lhe deu novos nomes para ele. Daniel chamou de Belsazar, que em babilônico quer dizer Bel, proteja a sua vida. Ananias denominou-se Sadraque, amigo do rei. Olha só. Misael nomeou Mesarque, quem é como Deus Lua. Olha o nome. Azarias deu o nome de Abidnego, servo do Deus Mercúrio. Olha só. Olha os nomes. Então eu estava me aprofundando nesse negócio de nome, a respeito de nome. Vamos dar um exemplo nosso. Quem colocou o meu nome de Jorge? Foi quem? Você responde, certamente foi os pais do senhor. Sim. Quem colocou o seu nome de Maria, de José, de Tadeu, de João, de Lourdes? Quem deu o seu nome? Foi seus pais. Porque quando os pais, eles têm autoridade sobre os seus filhos. Então, quando eles foram para lá, eles receberam novos nomes de alguém que se colocava como autoridade sobre eles. E na esperança de trocar o nome deles, uma vez que eles estavam vivendo num novo país, uma nova cultura, o que se esperava era o quê? Que eles viessem a apagar as suas raízes, a sua antiga cultura, os seus costumes, as suas raízes, viessem esquecer tudo aquilo, para que eles viessem de fato se tornar um babilônio. Esse era o objetivo do rei. Mas você vê que com tudo isso, eles não apagaram os seus costumes, eles não apagaram a sua fé. O que eu quero dizer nos dias atuais? Como eu falava semana passada, há pouco eu conversava com uma obreira. Essa obreira também tem seus 60 e poucos anos. Chorou que ela está sem trabalhar na obra. Tá bom. Enquanto isso, tem muitos
que estão tranquilos. Estão tranquilos, muitos nem na igreja, vai em tudo que é lugar. Vão em tudo que é lugar. Vão na farmácia, vão no mercado, vão em tudo que é lugar. Mas nem na casa de Deus aparece. O que ocorre? O que acontece? Se você deixar as coisas desse mundo tentar intimidar, apagar você vai acabar deixando as suas raízes para trás. Como é o caso, muitas das vezes, que o obreiro fica doente, o que ele faz? Ele liga rapidamente, pega o telefone, liga para o médico, marca uma consulta. Alô, doutor, isso, eu estou indo aí fazer uma consulta. Mas antigamente, o que esse obreiro fazia? Ele pegava um copo com água, consagrava aquela água, ungia a água, se ungia, tinha um vidrinho de óleo ungido em casa, se ungia, quer dizer, mas com o passar do tempo, se envolvendo muitas das vezes, eu não digo só agora nessa pandemia não, às vezes o obreiro começa a se envolver com o trabalho dele, com o novo trabalho dele, começa a se envolver com umas novas amizades que ele conhece, aí começa a deixar essas novas coisas entrar dentro dele e apagar a fé dele, é o que nós temos visto muitos se esfriarem na fé, obreiros que não botam mais uniforme para trabalhar na obra, não vem em reunião de obreiro muitas das vezes. Eu não estou falando agora, só nessa época da epidemia, não. Antes da epidemia, já tinha obreiros que não vinham à reunião de obreiros. Por quê? Começaram a se envolver com a sua vida secular de uma forma, começaram a se envolver tanto com a sua vida secular de uma forma, com a sua empresa, com o seu trabalho, né? Com a sua vida material. E aí, essas coisas foram entrando de uma forma na vida dele, que foi apagando os princípios dele, que é a fé, foi apagando a fé. Hoje, por exemplo, se manifesta alguém próximo a esse obreiro, e esse obreiro muitas vezes vai mandar chamar um pastor, mas ele não tem coragem de chegar, botar a mão no demônio, expulsar, está amarrado em nome de Jesus, vai chamar um pastor. Por quê? Porque aquela fé que ele tinha lá no início, já foi se apagando. Que não foi isso que aconteceu com Daniel, como vocês sabem. Não foi isso que aconteceu com os amigos de Daniel. Mudaram o nome deles e quiseram mudar até o costume da comida. Você vê que Daniel chamou as pernais, falou o quê? Olha, nós não vamos comer das iguarias do rei. Queria pedir a você se a gente puder comer só o legume. Imagina as iguarias do rei, a comida que o rei comia. E Daniel optou para comer os legumes e água. Legume e água. Olha só. Ele não se deixou levar pelaquilo ali que estava diante dele. Ele não se deixou levar. Hoje eu estava fazendo uma reunião aqui com o pessoal do CPO, até disse para eles, eu não esqueço nunca mais, quando eu passei na Bahia, que o bispo Sérgio Corrêa estava lá, ele falava assim, Jesus aqui nesse lugar, para muita gente ele tem perdido. Aí ele falava, tem perdido para o São João, que é o maior feriado do Nordeste, né? Tem perdido para o marido, tem perdido para isso, tem perdido. É verdade. Muitos falam que Jesus é o primeiro na vida dele, mas se ele tiver que deixar de vir um compromisso com Deus para ir trabalhar, ele deixa o compromisso com Deus e vai trabalhar. Mas ele confessa com a boca dele que Jesus é o primeiro. Isso com palavra é fácil. O negócio é na atitude. É na atitude. Então, o que ocorre muito com as pessoas é isso. A pessoa começa a se envolver, vai fazer uma faculdade, aí começa a se envolver com aquilo ali, não é que ela não tem que se envolver, mas tem que ter o quê? Um equilíbrio. Aí começa a se envolver com aquilo, daqui a pouco a pessoa fala assim, eu já não estou podendo mais ir na igreja por causa da faculdade. Eu tenho um exemplo de uma obreira, que essa obreira um dia chegou para mim e falou assim, pastor, eu estou fazendo faculdade, mas eu não estou legal.
Eu estou me sentindo uma pessoa meio estranha. Pastor, sabe o que eu falei com ela? Tem fé? Tranca a faculdade e vai buscar mais a Deus. Pronto, ela trancou a faculdade, se voltou, foi buscar a Deus. Quando ela viu que ela estava bem espiritualmente, ela foi e voltou para a faculdade. Ela é daqui de Criciúma, não daqui da sede de Criciúma, ela é de uma igreja aqui do bloco. Hoje ela está casada, fez a faculdade dela, quer dizer, está na fé. É isso. Então você não pode se deixar se envolver com as coisas desse mundo, não. Senão o que vai acontecer vai apagar, esse mundo vai apagar a sua fé. Aquela fé que você tinha antes de amarrar o diabo, às vezes já não está tendo mais. Aquela fé de levantar de madrugada e orar, você já não está tendo mais. Por quê? Porque você está mais ocupado com as coisas da vida secular do que com as coisas de Deus. Compreende? É isso que vem acontecendo. É isso que vem acontecendo com o mundo. Por isso que a gente tem muitos obreiros que não querem mais botar uniforme. Quer dizer, o bispo Sérgio tem feito essas vigílias, como ontem o bispo Macedo iniciou a vigília. Quer dizer, de repente tem obreiro que não assistiu. Por quê? Eu estava no trabalho, estava trabalhando, quer dizer, estava trabalhando. E às vezes a pessoa tem o próprio negócio dela. Ela poderia arrumar uma forma de, enfim, de mudar o horário, sei lá, fazer algo. Mas a pessoa não faz. A vigília fica gravada lá no YouTube. Amém? Fica lá gravado. Tá, o programa do bispo Sérgio Obreiro em Foco fica gravado. Mas de repente nem coragem de chegar lá no YouTube, abrir para assistir, não faz. Então, a gente tem que parar para tirar esses exemplos que a gente vê aqui. Esses exemplos, eles não se deixaram se envolver por tudo aquilo que cercava eles. Como você viu a novela do Rico e Lázaro, que todos se curvaram diante daquela imagem, mas Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se curvaram, eles permaneceram na fé. Daniel foi jogado na cova do leão, teve medo? Creio que sim, muito medo, mas ele não deixou de fazer o que ele fazia diante de Deus, por causa das intrigas. Então, pessoal, não vamos deixar apagar de nós essa fé salvadora, essa fé que nos faz forte, essa fé que nos faz vencer as dificuldades, as adversidades. Você está aí na sua casa, né, de repente de quarentena, de repente você não está trabalhando na obra, mas você pode estar evangelizando outras pessoas. Você pode, de repente você tem, mas evangelizar como, pastor? A gente não está evangelizando. Você conhece outras pessoas. Ligar para as pessoas, mandar uma mensagem, tem um link da vigília que o bispo Sérgio está realizando, mandar o link para essas pessoas. Ontem mesmo eu fiquei durante a tarde mandando, quando o bispo Sérgio começou a vigília, eu fui lá, baixei o link, mandei o link para uma porção de gente, uma porção de pessoas. Tem uma senhora que eu dei o número daquele telefone que eu tenho, do SOS, que fica na sala dos obreiros. Ela entrou em contato comigo há 15 dias atrás. Ela já está indo na igreja, que eu pedi ela para assistir também a vigília do bispo Sérgio. Ela assistiu, quer dizer, já voltou para a igreja, disse que manifestou na sexta-feira, o pastor libertou ela agora está bem melhor, agradeceu pelas orações que foram feitas por ela. Então, você tem que procurar não se deixar se envolver com aquilo que o cerca, porque tudo é passageiro, você sabe que tudo é passageiro. Pessoa às vezes deixa de vir na igreja, eu não vou hoje na reunião, porque hoje eu vou fazer serão. Está errado? Sei, porque quando eu trabalhava em empresa, meu patrão uma vez falou que me chamou, falou: Jorge, eu estou precisando que você trabalhe domingo. Eu cheguei para ele e falei: olha, o senhor não me leve a mal, mas domingo
eu tenho um compromisso. Antes de entrar na empresa, eu já tinha um compromisso. Eu não posso falhar com esse compromisso. E ele virou para mim e falou assim: é igreja? Eu falei: eu tenho um compromisso de ir à casa de Deus. Inclusive, eu quero até dizer para o senhor que ele já tinha elogiado, elogio que eu não levei em conta. Ele falou: um dos funcionários exemplar aqui apontou para mim. Eu falei: sabe por quê? O senhor me viu fazendo a coisa certa, da maneira certa? Uma das razões é porque eu sirvo um Deus vivo. E ele: então tá bom, você não pode, tal, mas no sábado, se eu precisar de você. Sábado, tá, não tinha compromisso. Então, no sábado Aí, de vez em quando ele precisava de mim, eu ia lá na empresa dar uma força aí. Então vocês têm que não se deixar se envolver com essas coisas, senão o diabo vai apagar a fé que você recebeu um dia, como já apagou de uma porção de obreiro. Tem uma porção de ex-obreiro aí, que o diabo já apagou essa fé deles. Aquela fé que antes de botar, tinha alguém doente na sua casa, você botava a mão no doente, orava, falava: seja curado, seja curado. Você não tinha tempo ruim para vir na igreja, não tinha problema nenhum para vir na igreja, você vinha. Então, pessoal, não deixa a ocasião, a situação mudar quem você é, não. A gente é que muda a situação. É a gente que muda a ocasião, muda a situação, a gente vai mudar. Por isso que a gente está com o relógio de oração no bloco, para a gente amarrar esse espírito do inferno, porque esse negócio de coronavírus é do inferno. Para mim é do inferno e nós temos que orar para amarrar. Inclusive o bloco aqui, o espírito, Criciúma está orando essa semana, está orando, nós oramos 6 da manhã, agora nós vamos orar meio-dia. Eu não sei aí a região sul, que horário está orando, né? No relógio de oração. Mas nós estamos nessa fé. Aí vamos lá, para terminar. Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar impuros, consumindo as iguarias do rei, nem com vinho especial, servido à mesa real. Eu estou lendo outra Bíblia, tá? E solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster daqueles alimentos. Deus fez com que o chefe dos oficiais fosse bondoso para com Daniel e demonstrasse consideração por ele. Todavia, aquele mordomo advertiu a Daniel, dizendo: tenho medo do meu senhor e rei, que determinou vossa comida e a vossa bebida. Se ele achar os vossos rostos mais abatidos do que o dos outros jovens da vossa idade, o rei poderá pedir a minha cabeça para por vossa causa. Então Daniel disse ao encarregado, designado pelo chefe dos oficiais, para cuidar de Daniel, Ananias e Misael e Azarias: peço-te que faça uma experiência com os teus servos por 10 dias, dando-nos apenas legume para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com os dos jovens que comeram as iguarias da mesa do rei, e os teus servos conforme a tua própria observação e juízo. Assim ele atentou ao pedido de Daniel e observou a experiência e a proposta por 10 dias. Passado 10 dias, a aparência dos 4 rapazes era melhor e demonstravam estar mais saudável e forte do que todos os jovens que se alimentavam das comidas da mesa do rei. Então, quer dizer, você vê a situação. Então, meu caro, não vamos se deixar levar pelas coisas que nos cercam, não. Não vamos deixar, não. Eu sempre digo, tem obreiro que quando não tinha carro falava assim: quando eu tiver um carro, eu vou usar para levar a gente para a casa de Deus.
Hoje ele usa o carro, sabe para quê? Para ir passear. É pecado? Não, não é pecado, não está errado não. Mas, de repente, no carro dele, ele nunca botou alguém para trazer para a casa de Deus. Nunca colocou ninguém. Mas um dia ele falou isso. Quer dizer, no domingo, ele não tira o domingo para, como eu vou botar um jornal dentro do carro, vou levar até a família A, a família B, eu vou comprar uns jornais aqui na igreja, vou levar, vou distribuir para os meus vizinhos, vou distribuir os jornais para os meus vizinhos. Quer dizer, pouco a pouco, o mundo vai entrando. E aí daqui a pouco, ele perdeu a sua fé. Daqui a pouco, pouco a pouco ele vai absorvendo os hábitos da onde? Do mundo. Ele vai absorvendo os hábitos do mundo. Pouco a pouco. Ao ponto de muitos falar assim, de alguns que observam falar assim, fulano está diferente. Fulano falou uma coisa que eu não gostei, cara. Falou uma coisa, quer dizer, ele não consegue ver mais isso. Por quê? Porque ele absorveu as coisas do mundo. No trabalho, ele não fala de Jesus para as pessoas. Ou as pessoas nem procuram mais, nem vê Jesus nele. Porque lá no trabalho ele é a mesma coisa de qualquer outro. Eu me lembro quando eu servi a carreira militar. Eu conto isso até hoje. E lá é muito incrédulo. Incrédulo e desviado. Tem muito desviado. Olha os nomes. O nome dos colegas que serviram: Davi, Daniel, Melquisedeque, olha os nomes, Isaías, Moisés. Falei, pô, eu falei assim, se depender de nome, eu tô na Bíblia, eu tô dentro da Bíblia. Olha só, Melquisedeque era o sargento, Isaías era um colega, Davi também era outro colega, né? Moisés era outro colega. Falei, poxa, tô bem pra caramba, olha meus colegas. Então, mas só que era tudo perturbado. E esse Isaías um dia passou mal, foi para a enfermaria. E aí eu fui lá fazer uma visita a ele. Eu perguntei, Isaías, você quer uma oração? Aí eu fiz uma oração no Isaías. Aí o sargento da enfermaria viu eu fazendo a oração no Isaías. Aí, quando eu acabei conversando, a enfermaria cheia. Quando eu acabei, o sargento me chamou. Meu nome de guerra, sobrenome Sobreira. Sobreira, vem cá. Aí eu, pois não, sargento. Poxa, você não podia fazer. Eu vi você orando o soldado ali. Você não pode fazer uma oração por mim? Eu até me espantei. Pô, que pediu oração? Tá. Aí ele me chamou na sala dele, fui lá e fiz uma oração nele. Como é que o senhor está? Não, agora eu estou bem, estou me sentindo melhor. Inclusive eu sou afastado da igreja batista. Falei, sargento, volta para Jesus, vai buscar Jesus, tal. Aí o que aconteceu? Isso era um final de semana. Chegou na segunda-feira, estava lá no quartel, aí ele me viu, me chamou. Falou assim, minha mãe mandou agradecer você. Falei, a mãe dele mandou me agradecer? Sei lá. Então, não, porque eu voltei, estou de volta para a igreja, vou continuar a pegar firme, tal. Aí ele falou, eu gostaria que você fosse na enfermaria fazer sempre que pudesse, na enfermaria fazer oração, que a enfermaria está sempre cheia, Falei, tá bom. Aí todo dia eu acabava o almoço, o rancho, ia lá na enfermaria fazer oração. Aí tinha uma sala do lado da enfermaria, que aí eu comecei a fazer o núcleo. Não esqueça nunca mais, comecei a fazer o núcleo. E o núcleo começou a dar soldado. Os que estavam afastados começaram a vir. Aí eu fiz um rodízio, cada dia um dava uma palavra e fazia oração. Mas eles sempre, quando chegava um dia deles, falavam, ô Sobreira, dá a palavra, você dá a palavra que você explica melhor e tal. Então aí ficou fazendo núcleo. E aí eu não esqueço que muitos lá dentro do quartel falavam assim, aí Bispo Macedo. Eu falava, amém.
Então, quer dizer, a situação, você vê que eu tinha um amigo, o Vilásio. O Vilásio era cristão, mas quando chegou no quartel, acabou. Ele abandonou tudo. Tinha isso. Tinha um obreiro, na época eu estava começando a ser obreiro, e já tinha um obreiro mais antigo chamado Jesus. Olha o nome do cara, Jesus. Não esqueço como hoje, o Jesus era obreiro de uma igreja de um bairro, assim como do bairro do Jesus para o meu bairro, era 40 minutos a igreja de Éden, lá no Rio de Janeiro, igreja de Éden. E a igreja que eu pertencia era São João de Meriti. Então, quer dizer, o Jesus começou a se envolver com os caras incrédulos lá. Jesus começou a xingar. Jesus foi até preso. Mas não foi preso por bom testemunho, não. Foi preso por mau testemunho. Porque quando, na época de carnaval, a gente vai tirar serviço na rua. Aí o que aconteceu? O bloco passou, Jesus entrou no meio do bloco e se acabou. Aí o sargento viu Jesus, prendeu Jesus, falou, aí xingou ele, falou que ele era crente, e falou besteira pra caramba. Então, quer dizer, não deixa o ambiente transformar você, não. Não deixa, não. Não deixa a sua plaquinha de doutor fulano, não, eu sou professor disso, sou professor daquilo, amém. Mas não deixa isso entrar, não, porque se entrar, você vai esquecer os princípios da sua fé, certo? Vamos permanecer. É como o bispo Sérgio disse ontem. Tem alguns obreiros aqui na sala, vocês assistiram? O que o bispo Sérgio falou no final? Permanecer até o fim. Permanecer até o fim. Para permanecer até o fim, você não pode deixar as coisas que te cercam entrar dentro de você, não. Você tem que ser um Daniel, tem que ser um Sadraque. Deixa eu falar o nome deles direito, né? Que eu falava muito Sadraque, Mesaque, né? Então agora para mim eu tenho que mudar. Você tem que ser um Daniel, um Ananias, um Misael, um Azarias. Você tem que ser eles. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Entendeu? Não deixa colocar um título em você, algo em você se envolver na faculdade, no trabalho. Não, agora eu sou o gerente das contas aqui. Eu prefiro não ser e permanecer com a minha alma salva. Entendeu? Então, essa é a palavra, fortalecendo a palavra. Semana passada, porque quando alguém troca o nome, espera trocar o quê? Todo o comportamento de quê? Da pessoa. Todo o comportamento da pessoa. Espera-se isso. Eles esperavam isso. Mudar o nome para mudar a cultura, mudar as raízes, mudar os costumes. Você vê que quando a pessoa começa a se afastar das coisas de Deus, ela passa a ter outros costumes. Ô, fulano, você não tinha esse costume? Você não tinha esse hábito? Não é assim mesmo. Às vezes a mulher fala, o cara fala, é assim mesmo. Não, calma aí, você nunca teve esse hábito. Qual é a tua? Às vezes usa o outro obreiro para falar, às vezes usa o pastor para falar, mas a pessoa, o mundo já está dentro dela. Para finalizar, dentro disso, eu me lembro que na época eu estava em Manaus, Amazonas, quando lançaram uma cerveja, disseram uma cerveja sem álcool. O mais novo, eu acho que não lembra disso, mas que tem muito mais tempo, sabe? Aí o que aconteceu? Pouco depois descobrimos que tinha um sujeito lá, é sem álcool, pastor, não faz mal não. E o cara já no passado tinha, você entendeu? Então, as pessoas, aí fica a pessoa às vezes perdendo, a gente perde às vezes para gravar um vídeo,
para vigília, para coisa assim, o pessoal não grava. Mas aí, isso acontece, às vezes, acontece da pessoa, não falo no caso dos obreiros, no seu caso, mas se você estivesse lá no mundo, de repente você estava gravando um vídeo de comédia, às vezes o outro pega um vídeo engraçado e envia para o outro. Então, pessoal, vamos prestar atenção direitinho, para não apagar as nossas raízes, porque a minha raiz é a raiz da fé. Foi essa fé que fez eu ser quem eu sou, essa fé que me salvou, essa fé que me levantou, essa fé que faz eu prosseguir adiante. Volto a repetir o que o nosso bispo falou, aqui no auditório, quero ouvir. Permanecer até o fim. Jesus também falou isso, que aquele que permanecer até o fim será salvo. Será salvo. Mas só quem permanecer até o fim. Entenderam? Os hábitos ruins não entram na nossa vida. Vamos cultivar. Ah, você tem um hábito de estar sempre na igreja. Não, eu sempre tive. Desde quando eu conheci Jesus. Ah, você tem um hábito, qualquer coisa é amarrar o demônio. É o que eu sempre tive. Quando eu comecei na fé, eu amarrava o diabo até em pensamento. Passava e falava, está amarrado. Hoje já tem obreiro que nem amarra mais o demônio. Já fala assim, não, é assim mesmo. Não, ele está doente. Quer que eu ligo lá para o doutor? Ligo lá para o doutor. Mas antigamente, ele fazia o quê? Vem cá. Pega aí o óleo. Ungia e ó, paf! Fazia a oração forte. Está curado. Então, vamos rever isso direitinho e vamos prosseguir em frente. Mais uma semana. Vamos para o relógio de oração, vamos amarrar esse espírito dessa pandemia do inferno, porque é do inferno. Do inferno. Porque a gente sabe que por trás dessa pandemia aí, é bom a gente não entrar nesse detalhe, mas por trás dessa pandemia aí tem a pandemia do Satanás aí que está movendo isso. Entendeu? Então, é isso que eu falo. Vamos nos cuidar, é para usar máscara. Você vê que eu cheguei aqui usando máscara. Eu estava até rindo agora há pouco, que dentro desse paletó, eu botei uma máscara de outra cor. Aí eu achei essa, branca. Aí eu falei assim, eu na rua pensando assim, eu falei, rapaz, tem tanta máscara dentro desse paletó, que eu não sei nem a outra cor que tem aqui. Eu rindo sozinho na rua, ó. Aqui no bolso é outra vermelha, tem outra branca. Olha, ninguém merece. Então, vocês entenderam, né, pessoal? Vocês entenderam, né? Vamos prosseguir na fé. Vamos prosseguir na fé. Vamos em frente. Porque ontem, por acaso ontem no sábado, eu estava saindo da igreja e a Inês me pediu para passar ali no mercado para comprar um negócio para ela, para a gente. O mercado estava lotado, cheio. Era inevitável não esbarrar numa pessoa, tão cheio que estava. O centro ontem aqui foi sábado mais, imagina. Aí a pessoa dizia, não vou na igreja não. Na verdade, nós falamos que o pessoal do grupo, não vou falar grupo, o restante do grupo, não era para trabalhar onde? Na obra, que foi a ordem que foi dada para a gente passar para vocês. Não trabalhar na obra. Foi só essa ordem. E procurar se cuidar. Se cuidar. Foi isso que a gente falou. Procurar se cuidar. Só isso. Bom? Então, nós vamos agora falar com Deus. Pode fechar aí a sua Bíblia. Semana que vem nós vamos estar de volta de novo, dando um avivamento aí no pessoal, tá? Você também pode colocar os seus comentários aí, comentar, falar, né? O que você entendeu disso, tudo, tá bom? Fique de pé aí, por gentileza. Vamos falar com Deus. Feche seus olhos. Senhor,
nos ajude a caminhar, Senhor. Os dias são maus. Naquela época de Daniel, quiseram apagar as raízes da fé, fazendo com que eles viessem a absorver os costumes daquele país, os costumes que eles tinham. Hoje o diabo tem trabalhado nisso, trazendo novas ideias, hábitos, trazendo novos hábitos, novas ideias, novos costumes para a vida daqueles que o servem. Mas se nós temos a fé salvadora, nós jamais permitiremos que esses costumes do mundo, que sempre existiu, venham entrar na nossa vida. Não, está amarrado em nome de Jesus mesmo, é assim, desse jeito. Essa é a fé, essa é a nossa fé, que amarramos mesmo, está amarrado, batemos o pé, amarramos. É uma doença, vai no médico, faz a consulta, mas chega a gente, ou antes de ir a gente já unge, já ora, já amarra, e nessa fé a gente vai vencendo. Se a gente não viver no exercício dela, quando colocar a imagem lá, todo mundo vai dobrar o joelho. Mas os amigos de Daniel, Misael, como outros, não se dobraram diante daquela imagem. Não se dobraram, nem Ananias, nem Misael, nem Azarias, não se dobraram, não se curvaram diante daquela imagem, porque eles sabiam o Deus a quem eles criam. É isso que tem que estar dentro da gente. A gente tem que saber o Deus que cremos no Deus vivo, no Deus que se revelou para nós, o Deus que se revelou um dia para mim, para eles. Ah, meu Deus, essa é a fé que vamos, como dizia o teu servo ontem, e até o fim. Ah, meu Pai amado, a gente às vezes, essa pandemia aí, às vezes a gente fica sabendo de casos que acontece, que a gente fala, como é que essa pessoa pode dar esse mole? Às vezes a pessoa tem toda a força para ir trabalhar, com pandemia a pessoa vai trabalhar, não quer, está errada? Não está errada, não estou aqui julgando ninguém, mas às vezes a pessoa deixa a desejar, até pessoas que estão fora do grupo, que chamam grupo de risco, está até fora desse grupo. Para o trabalho a pessoa mergulha de cabeça, mas para estar na sua casa, há pessoas que desaparecem, porque o mundo, muitas das vezes, já entrou, e essa pessoa não desperta. Então desperta, meu Pai, desperta com essa palavra, porque a tua palavra exorta, consola e edifica. Creio que nessa noite edificou alguns, exortou outros e consolou outros. É assim que a tua palavra trabalha. Então, meu Pai amado, fortalece os teus servos,
fortalece a todos nós. Vem, ó Espírito Santo, sopra a tua presença. O meu Senhor, que é o teu Senhor, sopra a presença sobre você. É como eu sempre digo, eu sirvo aos servos do Altíssimo, então eu sou um conservo. Eu sirvo os servos do Altíssimo. Então vem sobre os teus servos, meu Pai, e renova com a tua força, com o teu poder, renova com a tua presença, ó Santíssimo de Israel, ó glorioso, aleluia, aleluia, santo é o Senhor. Meu Deus, não nos deixe cair, mas nos livra-nos do mal. Não nos deixe cair, Senhor. Se é para nos exortar, que sejamos exortados. Se é para nos edificar, sejamos edificados. Se é para consolar, sejamos consolados. Mas não nos deixe cair. Louvado seja o Senhor. Santo é o Senhor, digno é o Senhor. Tu sabes, Senhor, tu sabes. Nós não precisamos falar, mas o Senhor sabe que o Senhor é a própria glória, o próprio resplendor. Meu Senhor, tenha misericórdia, como o Senhor tem tido, em tolerar-nos. Só o fato do Senhor me tolerar, isso para mim já é algo tão glorioso. Fale com Deus. Fale com Deus aí, onde você está. O Senhor é Deus. Todos os dias eu tenho lhe pedido: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal, Senhor. Por favor, livra-nos do mal e nos ajude. Abençoa, meu Pai, todos os obreiros do bloco de Criciúma, desde lá do Braço do Norte até Passo de Torres. Por maior que seja a igreja aqui de Criciúma, até a menor igreja daqui desse bloco, da onde tem 100 e da onde tem 1 servo, mas que o Senhor abençoe, dirija, o guie, abençoe todos os obreiros que ajudam no trabalho para crescer essa obra, todos, meu Pai, que o Senhor dê saúde, amarra o espírito da enfermidade, das doenças, da saúde os teus servos, amarra as potestades, os dominadores, as forças espirituais do mal, seja amarrado o espírito que age por trás dessa pandemia, seja amarrado, acorrentado pela fé, e que seja o teu povo, os teus servos abençoados. Abençoa os obreiros desse estado, do Brasil, do mundo. Abençoa, meu Pai, do mundo. Abençoa os nossos bispos, os nossos pastores,
os auxiliares, os obreiros, os grupos da tua igreja, EVG, Caleb, Resgate, Grupo Saúde, Unipê, e assim, o grupo dos policiais, todos os grupos, todo Arimateia, os políticos, abençoa, meu Pai, ilumina a nossa nação, o nosso presidente, abençoa, meu Pai, que o Bispo Macedo seja sempre usado, que o Senhor dê longevidade a ele e a Dona Esther, abençoe também, meu Pai, os familiares do bispo, os genros, os netos, todos, meu Pai, abençoa a tua igreja, no Brasil e no mundo, onde quer que ela esteja, nós te agradecemos, hoje e para todo sempre, amém e amém, bem forte para Jesus. Amém? Então, que Deus abençoe e até uma próxima, com certeza, vamos ter uma próxima. Boa semana para vocês e vamos em frente, hein? Vamos em frente. O mundo não muda a gente, não, é a gente que muda o mundo, como diz a palavra, né? Lá em Romanos capítulo 12, né? Romanos capítulo 12, deixa eu dar uma olhada aqui. Hoje eu estava numa reunião, eu daqui a pouco estava passando outras informações, eu falei, caramba, calma aí pessoal, embolou aqui. Romanos capítulo 12, né? Diz assim: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, porque o vosso culto racional, e não se dê conformados com esse mundo, é isso aí, não se dê conformado com essa situação, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Valeu? Um abraço, Deus abençoe os obreiros daqui de Criciúma, de Araranguá, de Sombrio, de Torres, que está assistindo, de Uruçanga, de Próspera, de Sara, Rio Maina, Mineira, Santa Luzia e todos os mais, de Forquilinha, todos os mais. Deus abençoe vocês. Até uma próxima. Tchau.